Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre me mudei para o interior e agora o que eu faço da minha vida. Muito engraçado que quando as pessoas têm essa questão de dar uma reviravolta nas suas vidas, muita gente fica meio assim, tô passada, não acredito, por que que você está fazendo isso? Por que que você saiu da cidade grande e veio morar no interior? E simplesmente por uma coisa que eu precisava ter, que naquele momento a cidade não estava me trazendo, que era paz interior. Paz interior e inteligência emocional. Uma coisa que eu aprendi é que na vida, né, da gente da cidade, tudo é muito corrido, né? A gente não tem tempo para praticamente nada. A gente tem que trabalhar, pagar as contas, dormir rapidamente, trabalhar, pagar as contas, ter um pouco de lazer, trabalhar, pagar as contas. E é tudo muito corrido, porque todo dia alguém quer uma coisa sua que você atenda ao máximo em menor tempo. Isso é ruim? Depende. Depende do teu momento de vida, depende do que você está buscando, e depende de há quanto tempo você faz esse tipo de coisa. Por quê? Por que que eu tive essa vontade? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de movimento, eu gosto de cidade. Mas toda vez que eu viajava, eu fugia para o campo. E quando eu ia para o campo, eu me encontrava. Sempre fui aquela pessoa que gosta de fazer trilha, sempre fui aquela pessoa que fugia para o mato, sempre fui aquela pessoa que gostava de ir para a cachoeira, mesmo sem gostar de pisar na água. Eu sou dessas. Eu sou a da pessoa que gosta de ir para a cachoeira, mas não tomar o banho de cachoeira porque a água é muito gelada. Sim, eu sei, é estranho, mas eu sou essa pessoa. Mas eu já encontrei até uma cachoeira que a água dá para entrar, eu adoro, inclusive, sou frequentadora assídua. Eu sou esse tipo de pessoa. E aí eu sempre via que por que que eu precisava voltar? Eu ficava muito triste, porque quando passava o feriadão ou passava a época das férias, eu tinha que voltar para a vida da qual eu até gostava, mas eu não me conectava mais. Como se eu tivesse duas vidas meio que paralelas. E eu gostava de ficar no campo, não só pela questão do descanso, mas pela questão das percepções que eu tinha da vida. Porque quando a gente está na cidade, a gente está naquele corre-corre. É estudar, é trabalhar, é cuidar da família, é pagar as contas, enfim, todos os rolês que a gente tem que ter quando a gente mora numa cidade grande, porque a gente tem vários benefícios em morar, né, em uma cidade grande, e também tem os malefícios. São as vantagens e desvantagens de morar numa cidade grande. E eu me sentia muitas das vezes muito desconectada. E eu ficava tentando achar um equilíbrio entre a vida que eu tinha e a vida que eu queria. E aí, quando eu vi naquela época do mundo, né, que todo mundo teve que ficar trancado em casa, né, e se cuidando, ali eu vi uma oportunidade. E a primeira coisa que eu fiz, né, com a minha família foi recolher para esse lugar. E aí eu vi como eu estava maravilhada e feliz, porque eu estava vivendo coisas que até então eu não conseguiria viver. Principalmente aprendizados. Eu amadureci muito nessa época, porque como eu tinha, né, assim como todos nós, né, tivemos que ficar em casa, eu tinha tempo para ler, eu tinha tempo de pesquisar, eu tinha tempo de buscar outros tipos de conhecimento e eu tinha tempo, inclusive, de me ouvir, porque o silêncio faz barulho, muito barulho, por incrível que pareça, porque é a hora que você está com você mesmo. E se você não tem tempo de parar e de se ouvir, saber o que você mesmo quer, tem alguma coisa errada. Se você não consegue ficar com você mesma e ouvir o seu próprio silêncio, você não está preparada para
ajudar o outro, a ouvir o outro, a ser empática com o outro. E nem saber dar a opinião ou um aconselhamento em relação a alguma coisa da vida do outro, porque você não tem tempo nem de parar para sua mesma. E aí, com tudo isso, eu, depois que passou tudo, eu não queria voltar, né? Nem eu, nem meu marido, minha família, e a gente entendeu que esse seria o caminho que a gente já estava querendo há muito tempo, mas pela questão do dia a dia não estava dando. E aí a gente pensou, como é que eu equilibro? Porque por mais que eu goste do silêncio, eu também gosto do movimento da cidade. E aí a gente tentou achar o equilíbrio, o meio termo. Hoje eu tenho todas as facilidades de uma cidade muito, muito perto. E todo o silêncio de escutar os pássaros, ver tucano, ver araras e papagaio. Arara não, tô falando arara, não é daqui da região, mas é maritaca, papagaio tem também. Vários tipos de bichos. Assim, ó, olhou pela janela, viu esquilo, olhei pela janela, aqueles esquilinhos pequenininhos, né? Olhei pela janela, vi contato canário, todos os bichinhos que a gente geralmente via presos ou num zoológico, eu consigo ver assim a olho nu. Eu comecei a dar valor o quê? Para a minha liberdade. Para a minha liberdade de ir e vir, para a minha liberdade de pensar e para a minha liberdade de ser quem eu quero ser. Isso para mim trouxe um aumento, assim, uma explosão de criatividade, uma explosão de sabedoria e principalmente uma questão de proximidade comigo mesmo. Hoje eu sei o que eu quero, aonde eu quero ir e o que eu quero fazer. Eu consigo sonhar, eu consigo pensar na minha vida. Eu sei que eu vou ficar um tempo aqui e sei que daqui a algum tempo eu preciso ir para outro lugar, eu preciso fazer coisas novas, eu preciso ter novas experiências. Isso me trouxe essa maturidade de não ser tão apegada às coisas da onde você está, daquele momento. Saber que você pode aproveitar tudo aquilo ali que você tem naquela hora e que você pode viver outras coisas diferentes. Você não se apega. Você aprende, você entende, você experimenta e você tenta outra coisa melhor, mais interessante, com outras experiências. Você se torna flexível. E isso, para mim, eu aprendi isso depois dos 40. Como é bom você ser livre e deixar o outro ser livre, porque, na verdade, você vai querer ficar livre com o outro junto. Não sei se me fiz entender, mas é mais ou menos isso que eu aprendi vindo morar no interior. Se você me perguntar, então você nunca mais vai voltar para a cidade? Não, não tenho esse tipo de pensamento. Eu tenho o pensamento de sim, voltar para a cidade, mas sempre manter este equilíbrio. Manter sempre aquele cantinho, o meu porto seguro, aonde sempre que eu precisar, eu volte. Porque agora eu aprendi a me conectar, independente do local onde eu esteja. Todo mundo precisa ter essa experiência. Sempre que você tiver a oportunidade, faça. Ou vá para o interior, ou vá para uma montanha, para uma serra, ou vá para uma área de praia, ou vá para um lugar mais gelado, né? Ou fazer uma viagem ao exterior. Faça, tenha essas experiências. Até porque uma hora você vai precisar escolher algo, você vai precisar se conectar com algo. E aí é mais fácil de você escolher. Prefiro ir para o campo, eu prefiro ir para a praia, eu gosto de um lugar mais frio. Eu gosto de um lugar mais quente. Por exemplo, uma experiência que eu tive. Eu sou do Rio de Janeiro. Para mim, o calor era tudo de maravilhoso que existia. Eu era tipo, eu sou solar, eu gosto de calor. Aí eu vim morar em Minas Gerais. E aonde eu moro, no frio, faz frio, tipo 2 graus.
E aí teve naquele primeiro ano, segundo ano, aquele choque, né? De vou pegar minhas coisinhas tudo e vou me embora para minha terra, né? Vou voltar para minha terra. Mas conforme o tempo foi passando e as coisas, eu fui me ambientando, aprendendo, entendendo o porquê, entendendo o clima, né? Aprendendo com as diversidades e com algumas dificuldades também, eu aprendi que o frio é maravilhoso. E que não o frio extremo, mas eu era uma pessoa que eu não gostava nem do outono. E hoje é a minha estação preferida, porque eu tenho o equilíbrio. No outono tem época que faz um pouquinho mais de calor e tem época que faz aquele friozinho gostoso. E hoje eu consigo equilibrar, só que eu gosto mais do frio. Já fiz testes, sabe? Que às vezes eu vou pro Rio e eu sinto muito calor. Aí eu venho pra cá, aí já equilibra mais. Mas às vezes aqui tá muito frio, eu sinto falta do calor. Enfim, a vida tudo é um equilíbrio, gente. Então, esse aprendizado que eu trouxe de forma por morar no interior, né, morar num lugar quente, um lugar frio, traz isso, faz essa analogia para a vida de vocês. O que que você precisa equilibrar na sua vida? O que que você não precisa ser tão 8 e nem tão 80? E também não é ser aquela pessoa morna, né, de cima do muro. Porque ninguém gosta de quem fica em cima do muro, nem de gente morna. Ninguém lembra de quem é morto. Ou a pessoa lembra que você é do extremo daqui, ou você é o extremo de lá. Então, você precisa saber andar entre os dois lados. Até porque você nunca vai ser um lado só de uma coisa, nem um lado só da outra. Vai depender do assunto, vai depender do momento e vai depender daquilo que você acredita ou não na sua vida, independente do que seja. Então, a mensagem que eu deixo aqui para você é: experimente as coisas. Se permita experimentar, se permita ter a sua própria opinião. E naquilo que você gosta, você aprofunda. Porque aí você vai ter uma imensidão de assuntos, experiências para falar, para contar, para guardar, para trazer lá da sua caixinha de memórias sempre que for necessário e sempre que você estiver passando por algo na sua vida, seja esse algo bom ou ruim. Então, hoje eu aprendi que de tudo a gente tira uma experiência. E tira experiências positivas e negativas, mesmo quando tudo está maravilhoso. Sempre tem algo positivo e algo negativo. E é por aí, quando a gente aprende essa dinâmica do vou tentar aqui, vou tentar ali, vou equilibrar e vou ver como eu me saio dessa corda bamba, dessa experiência. Dependendo de como eu saia, eu já tenho uma opinião formada a respeito de um assunto. Então, antes que eu aprendi com a minha maturidade tudo na vida tem dois lados. Toda a história tem dois lados. Tudo eu não sei nada. Eu preciso entender, aprender e experimentar. Depois que eu fizer isso, aí sim eu tenho a minha opinião. É isso que eu trago para você. É isso que eu digo para você, né, mulher maravilhosa e incrível. Está aí do outro lado me assistindo. Viva a vida, experimente, tenha suas próprias experiências. E a partir delas, você vai ter uma opinião sua a respeito do que é importante para você. Tá combinado? Espero que esse bate-papo, hoje foi muito bate-papo mesmo, da minha opinião a respeito desse assunto. Me traga aqui a tua opinião. Você já morou no interior? Você tem vontade? Você já passou num curto período? Como é que foi para você? Você se adaptou ou não? Você é da cidade mesmo? O que você gosta? Conta para mim. De repente eu faço um outro vídeo de um assunto que pode ser incomum entre a gente e a gente conversa mais sobre esse assunto. E se você gostou, me segue, curte esse vídeo e até o próximo vídeo.